Faz parte das nossas vidas sempre estarmos conhecendo pessoas novas. Há quem acredite que isso se deve ao fato de nós sermos animais sociais, fazendo com que uma das nossas necessidades seja o convívio com iguais da nossa espécie. Nesse processo, conhecemos uma infinidade de pessoas, algumas com diferenças que nos chocam ao primeiro olhar, como é o caso dessas gêmeas aqui. Hoje eu irei apresentar para vocês 10 pessoas que você verá pela primeira vez. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Georgia Brown. Vocês podem até achar que a MC Melody tem uma das vozes mais agudas do planeta. No entanto, há uma pessoa que supera a cantora mirim ao ponto de se destacar no Guinness Book, ou Guinness World Records. E também, claro, na nossa lista de hoje, né? Eu tô falando de Georgia Brown, uma ítalo-brasileira conhecida por atingir o maior tom que a voz humana pode chegar. Georgia teve sua voz reconhecida ainda muito nova. Já aos 15 anos, havia sido contratada por um dos cantores mais aclamados do Brasil, Jorge Benjor. Desde então, nunca mais largou a música como sua paixão e sustento. Mas não pensem que ela sobrevive só por causa do agudo que ela é capaz de proporcionar, né? Sua extensão vocal é enorme, conseguindo passar por diversos campos. Para ter uma noção aqui, família, Georgia já manteve o tom agudo por 1 minuto inteiro sem respirar, como podem ouvir nesse trechinho aqui. E aí, você também achou impressionante, né? Fala aí. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn talvez seja para muitos de vocês um nome conhecido. A britânica foi uma atriz de sucesso entre as décadas de 50 e 80, quando atuou por filmes como Bonequinha de Luxo e A Princesa e o Plebeu, bom, filmes que fizeram sucesso. Mas ela está nessa seleta lista de hoje por ser dona de uma das belezas mais marcantes do século 20, de acordo com a emissora QVC. E olha que a disputa é muito grande, viu? Afinal, com 100 anos de história, o mundo contou com a presença de nomes como Marilyn Monroe, dita como muitos o ícone da beleza de uma geração. Porém, não somente por isso se destacou Audrey. Seu trabalho também marcou história em filmes de impacto, e justamente por isso, o mundo sentiu um pesar quando a atriz veio a falecer em 1993. Liu Jing. Voltando ao anonimato, eu apresento para vocês Liu Jing. Nascido em 2006 na China, o bebê chocou o mundo por ter nascido com 3 braços. Na época, os médicos se espantaram porque não sabiam ao certo como aquilo havia acontecido. O restante do corpo era completamente saudável, mas o segundo braço direito poderia atrapalhar muito a vida de Jing. Pouco após o nascimento e depois de uma bateria de exames, o bebê acabou indo para a mesa de cirurgia. Infelizmente, conseguiu com que o terceiro braço fosse retirado com sucesso. Desde então, não se tem mais notícias exatas do que aconteceu com o menino. O que até certo ponto pode ser uma boa, porque mostra que ele teve uma vida tranquila, sem complicações, né? Elizabeth Taylor. Outra atriz entra na nossa lista, mas dessa vez por raridade em sua forma física. Elizabeth Taylor deve ser conhecida por muitas pessoas, principalmente os mais velhos que assistiram o filme Cleópatra. O que nem todos devem ter notado é que a britânica conta com uma condição muito peculiar: seus olhos são violeta. De acordo com o site Wocation, essa é uma das cores de olho mais raras do mundo, e essa condição se deve a alterações genéticas, como você já deve imaginar, né? Mais frequentemente em pessoas que possuem o albinismo. Para Elizabeth, porém, a condição tratou de realçar uma beleza que, aliada ao seu trabalho de atuação, lhe rendeu o papel de Cleópatra naquela que talvez seja o filme, bom, mais relevante sobre o faraó do Egito, né? Aquela coisa toda. Vem cá, você já assistiu ou sabe quem é? Deixa aqui nos comentários, vai. Fyodor Vasilyev. Fyodor Vasilyev é com certeza uma pessoa a se conhecer, mesmo que ela tenha vivido há bastante tempo, viu? Nascida em 1707 na Rússia, Fyodor atingiu a fama depois que descobriram que ela era uma mãe de 69 filhos.
Você não está ouvindo isso errado, meus queridos? 69 filhos. É isso mesmo que vocês ouviram. A mulher virou um fenômeno nos tabloides da época. Afinal, mesmo em um período onde haviam muitos nascimentos, esse número não era muito comum, né? Segundo a matéria da BBC, escrita por Adam Hedges, há alguns fatos que podem ser destacados sobre Feodor. Primeiro é que ela teve uma quantidade incrível de gêmeos, sendo 16 gêmeos, família, 7 trigêmeos e 4 quadrigêmeos. Vocês não viram isso errado não. Meu querido, tinha ali a genética de ter múltiplos ali, viu? Vou te falar. Bom, ao todo aí nesse período foram 27 partos feitos, coisa que por si só já é muito impressionante, né? Agora, o mais assustador, digamos assim, é que Feodor deve ter ficado grávida por no mínimo ali uns 18 anos da sua vida. Ela morreu com 75 anos, então podemos dizer que é quase um quarto do tempo que ela esteve na Terra, ela passou grávida. Coisa de louco, né? Vou te falar, viu? E eu vou falar uma coisa pra vocês, no fundo, com certeza ela gostava, né? Porque, bom, tem gente que gosta muito de ser mãe, tem gente que gosta muito de ser pai, e vou te falar, carregar um ser em você por tantos tempos assim, tantos anos assim, deve ser inacreditável mesmo. Abigail e Brittany Hensel. Indo de muitos partos para um parto inacreditavelmente particular, o de Abigail e Brittany Hensel. As gêmeas siamesas fazem um combo nessa lista por possuir uma vida muito peculiar. Elas dividem um corpo de uma forma bastante perfeita para as condições genéticas que elas têm. Isso porque, diferente de muitos gêmeos siameses, ambas possuem uma aparência que pode ser considerada normal, com a exceção de que há duas cabeças. E o que mais impressiona é que cada uma das mentes controla o seu lado do corpo, meus queridos. Por isso, Abigail e Brittany tiveram que aprender desde pequenas a sincronizar os seus movimentos. E essa divisão entre as duas também é tão complexa que por anos elas passaram por avaliações médicas que descobriram que uma podia ler o pensamento da outra. Olha que inacreditável, né? O que, claro, facilita muito quando você quer fazer alguma coisa, como andar, se locomover para algum lugar, pegar alguma coisa. É inacreditável mesmo, né? Meninas Aranha. Meninas Aranha é como ficaram conhecidas as gêmeas siamesas Ganga e Jamuna Mondal, da Índia. Assim como a dupla anterior, elas dividem o mesmo corpo, só que de uma forma muito peculiar. E para andar, elas têm de sincronizar os movimentos de braços e pernas, por isso o apelido que elas ganharam. Em 2014, as duas viraram notícia no mundo quando relataram estar em uma relação amorosa repleta de amor. E ambas com o mesmo rapaz, viu? Foi amor à primeira vista, disse Ganga certa vez em uma entrevista. O mais curioso disso tudo é que Ganga e Jamuna não é o nome de batismo das Meninas Aranha. Esse título foi provavelmente adquirido quando elas passaram a fazer apresentações de circo pela Índia. Ganga e Jamuna é na verdade o nome de uma outra dupla de gêmeas famosas que nasceu no Nepal, que foram separadas em 2001. Ou seja, meio que pegaram o histórico delas e transferiram para os dias atuais e para as Meninas Aranha, como são conhecidas, né? Agora que deve ser complicado quem não lida direito com o irmão, ter que dividir até o mesmo corpo, isso deve, né? Nick Vujicic. Na lista de hoje falamos sobre muitas peculiaridades diferentes, desde talentos natos até modificações genéticas impressionantes. No entanto, Nick Vujicic entra para o top 3 do nosso vídeo de hoje por superar todas as adversidades que entraram em seu caminho. O australiano nasceu em 1982 com um problema, a atleta Amélia. Resumidamente aqui, devido a problemas na formação, ele não possui braços ou pernas. De resto, todo o seu corpo é normal e justamente por isso ele buscou ter uma vida como qualquer outra pessoa. Se formou na escola, depois na faculdade, se casou com uma linda esposa e hoje tem 4 filhos. Durante boa parte da sua trajetória, também ajudou pessoas com problemas semelhantes ao dele, mas não como uma caridade, e sim buscando engrandecer o pensamento delas, fazendo com que elas entendam que não há limites quando existe força de vontade. Abby Pudgy Stockton.
Abe Stockton é uma pessoa que com certeza você verá pela primeira vez. Nascida nos Estados Unidos em 1917, Pudgy, como ficou conhecida, foi uma das maiores referências de força de sua época. E quando eu falo de força, é de bruta mesmo, meus queridos. Fisiculturista, ela foi reconhecida em alguns momentos como a mulher mais forte do mundo. Isso em uma época onde as mulheres não tinham nem espaço para praticar esportes, viu? Assim como Nick, Abe ultrapassou seus limites para viver a vida que queria. Chegou a escrever sobre atividade física para mulheres na revista de musculação mais importante da época e organizou diversos projetos para a inclusão das mulheres no halterofilismo. Até que em 2000 entrou para o Hall da Fama da categoria. Essa com certeza fez coisa pra caramba, né? E eu aqui, meus queridos, não consigo nem medir a força no levantamento de garfo. Mas fazer o que, né? Uns nascem pra isso, eu nasci pra comer, fazer o quê? Gostei também. Tanishq Abraham. Tanishq Abraham é o menino que entra para o top 1 da nossa lista. Tudo isso porque ele conseguiu aos 11 anos de idade o seu primeiro diploma na faculdade. O que mais impressiona é que Abraham conseguiu isso em apenas um ano. Afinal, quando ele tinha 10 anos, estava se formando no ensino médio, meus queridos. E você acha que as coisas pararam por aqui? Agora, com 17 anos, ele está finalizando o seu doutorado e ainda sonha com duas coisas: receber um prêmio Nobel e ser presidente dos Estados Unidos. Coisa pouca não é, né, meus queridos? Mas, ó, diante de um prodígio assim, vai entender, né, meus queridos? Vai entender. Mas aí, você já conheceu alguém dessa lista? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Não esquece que tem vídeo todo dia e a gente se vê amanhã, então. Um abraço e até lá. Valeu!